Hoje vamos explorar uma parte fascinante e muitas vezes ignorada da Bíblia: a história de Zípora, a mulher misteriosa que se tornou a primeira esposa de Moisés. Embora ela não seja muito mencionada, sua jornada carrega um profundo significado cultural, ensinamentos espirituais e acontecimentos surpreendentes que podem mudar a forma como você vê a narrativa bíblica. Você já se perguntou por que Moisés, o líder escolhido de Israel, certa vez se viu em perigo de morte pelas mãos de Deus? Ou por que foi sua esposa, Zípora, quem teve que intervir de uma maneira estranha e poderosa que até hoje intriga estudiosos e leitores? A vida dela está cercada de perguntas, desde suas origens, passando por seu casamento com Moisés, até as dificuldades que enfrentou ao lado de as figuras espirituais mais importantes da história. Neste vídeo, vamos desvendar as camadas dessa história, olhando de perto de onde ela veio, como influenciou a jornada de Moisés e os momentos polêmicos que a tornam uma personagem tão intrigante. Vamos analisar os versículos que revelam sua força, sua coragem e a posição rara que ela ocupou na história que Deus estava escrevendo. Se você está pronto para mergulhar na história escondida dessa mulher extraordinária, fique com a gente até o final do vídeo. Você não vai querer perder nada. E se você gosta de descobrir histórias profundas e significativas como esta, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem tiver interesse em aprender mais sobre a Bíblia. Queremos saber sua opinião, então deixe suas perguntas ou comentários. Vamos crescer juntos em conhecimento e entendimento. Zípora entra na história bíblica no livro de Êxodo, bem num momento crucial da vida de Moisés. Depois de fugir do Egito para escapar da ira do faraó, Moisés vai parar na terra de Midian. É lá, longe de casa, que ele conhece as 7 filhas de um homem chamado Jetro, também conhecido como Reuel, que era sacerdote em Midian. Segundo Gênesis capítulo 25, versículos 1 e 2, os midianitas eram descendentes de Abraão com sua esposa Quetura. Esse povo levava uma vida nômade no que hoje seria a parte noroeste da Arábia. A introdução de Zípora acontece num momento dramático, junto a um poço, um lugar frequentemente usado nas Escrituras para encontros importantes, como quando Rebeca aparece para se tornar esposa de Isaque, Gênesis 24, 11 a 20, ou quando Jacó conhece Raquel, Gênesis 29, 9 a 10. Na antiguidade, os poços não eram apenas locais para buscar água, eram também espaços sociais essenciais onde as pessoas se encontravam e interagiam. De acordo com Êxodo, capítulo 2, versículos 16 a 21, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram ao poço para tirar água e encher os bebedouros para os animais de seu pai. Mas alguns pastores tentaram expulsá-las. Moisés se levantou para defendê-las e ajudou a dar água ao rebanho. Mais tarde, Moisés aceitou o convite do homem para ficar, e o sacerdote deu sua filha Zípora a Moisés como esposa. Essa parte da história mostra que, mesmo sendo novo na terra e sem conhecer o povo, Moisés agiu imediatamente para proteger e apoiar quem precisava. O comportamento rude dos pastores contra as filhas de Jetro refletia as dificuldades que as mulheres enfrentavam na época, especialmente numa sociedade dominada por homens, onde os espaços públicos eram controlados por eles. A ação rápida de Moisés em defender as mulheres e ajudá-las a cumprir sua tarefa demonstrou seu senso de justiça e compaixão, características que apontavam para seu futuro como líder do povo de Israel rumo à liberdade. Esse momento também revela como começou o relacionamento entre Moisés e Zípora, não por apresentações formais ou cerimônia, mas por um simples ato de coragem e bondade. Quando as irmãs chegam em casa mais cedo que o normal, seu pai, Jetro, se surpreende e pergunta por que voltaram tão rápido.
Elas explicam que um homem egípcio as ajudou, expulsou os pastores e ainda deu água aos animais. Ao ouvir isso, Jetro convida o estranho para sua casa. Moisés é recebido com generosidade e decide permanecer com a família. Em Êxodo capítulo 2, versículos 19 a 21, está escrito: "Um homem egípcio nos ajudou contra os pastores", disseram ao pai. "Ele até tirou água para o rebanho." Jetro respondeu: "Onde ele está? Por que o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha comer conosco." Moisés ficou, e Jetro ofereceu sua filha Zípora em casamento. Esse tipo de hospitalidade era comum nas sociedades do Oriente Médio, onde receber um estranho com comida e abrigo era um valor muito respeitado. Ao oferecer a filha em casamento, Jetro seguia os costumes da época, nos quais casamentos arranjados serviam para criar laços e demonstrar gratidão. O nome Zípora é entendido como significando pássaro ou passarinho em hebraico. Seu casamento com Moisés vai além de uma união comum. Simboliza a entrada de Moisés em um novo povo. Por meio desse casamento, Moisés passa a fazer parte da casa de Jetro, ganhando segurança, um lugar na sociedade e um recomeço após fugir do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz: "Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho ao deserto profundo e chegou ao monte Horebe, o monte de Deus." Esse versículo mostra que Moisés não apenas se casou com Zípora, mas também começou a trabalhar com a família, cuidando dos animais. Isso revela como ele se integrou profundamente à comunidade. Um passo que o prepararia para seu retorno ao Egito e para liderar os israelitas. A origem de Zípora está ligada à história dos midianitas, um povo que descendia de Abraão com sua esposa Quetura. Esse vínculo conecta os midianitas à grande família de descendentes de Abraão, mesmo que tenham se desenvolvido separadamente dos israelitas. Gênesis capítulo 25, versículos 1 e 2, afirma: "Abraão casou-se com uma mulher chamada Quetura. Ela teve filhos chamados Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Entre esses filhos estava Midian, de quem vieram os midianitas. Cada filho de Quetura deu origem a um grupo diferente, e ao longo do tempo, esses grupos criaram suas próprias culturas e práticas religiosas. Mesmo sendo parentes dos israelitas por sangue, os midianitas ainda eram vistos como estrangeiros em muitas partes da narrativa bíblica. Conhecidos por suas viagens e criação de rebanhos, os midianitas levavam uma vida nômade pelas terras áridas da Península Arábica. Esse estilo de vida moldou suas crenças e tradições. Sempre em movimento, eles dependiam do comércio e da criação de animais para sobreviver, o que resultou em um modo de vida e compreensão espiritual únicos. Zípora, como mulher midianita, trouxe essa herança com ela para a vida de Moisés. Sendo filha de Jetro, um líder espiritual em Midian, Zípora provavelmente conhecia bem os costumes religiosos de sua comunidade. No livro do Êxodo, é mencionado que Jetro, sogro de Moisés e sacerdote midianita, soube de todas as coisas incríveis que Deus havia feito por meio de Moisés em favor do povo de Israel, especialmente ao tirá-los do Egito. Seu papel como sacerdote indica que os midianitas tinham formas organizadas de adoração, que provavelmente incluíam rituais e ofertas, embora diferentes das tradições israelitas. A Bíblia apresenta Jetro como um homem sensato e respeitoso que honrava a Deus, o que sugere que os midianitas possuíam um profundo respeito pelo divino, mesmo que suas crenças e formas de fé fossem distintas das de Israel. A criação de Zípora em Midian certamente influenciou sua visão espiritual e suas crenças. Embora os midianitas reconhecessem o Deus ligado a Abraão, é provável que misturassem outros elementos religiosos, algo comum entre os povos antigos daquela região.
Esse contexto tornava Zípora diferente dos israelitas, que seguiam as promessas sagradas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e mais tarde receberam as leis por meio de Moisés. Seu casamento com Moisés exigia equilíbrio e respeito entre raízes espirituais e culturais distintas. Moisés, que cresceu na corte real do Egito e depois foi escolhido por Deus para guiar Israel, tinha uma compreensão única da aliança divina com seu povo. Zípora, por outro lado, trazia consigo os valores e as tradições de Midian, o que enriquecia, mas também tornava mais complexa sua convivência com Moisés. Mais adiante, no Êxodo, é relatado que Jetro ofereceu sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel foram até ele para compartilhar uma refeição em honra à presença do Senhor. Esse momento se destaca como um intercâmbio poderoso entre culturas e crenças. Um sacerdote midianita fez ofertas ao Deus de Israel e os principais líderes de Israel se uniram a ele em uma refeição pacífica e respeitosa. É uma cena rara, mas significativa, de conexão espiritual e reverência compartilhada, mesmo entre tradições diferentes. Isso também aponta para a possível influência da família de Zípora sobre Moisés e sobre o povo que ele liderava, já que participaram juntos de rituais com significado. No entanto, as diferenças claras entre as crenças dos israelitas e dos midianitas também podiam gerar conflitos. Os israelitas eram devotos ao culto de um único Deus, Yahweh, enquanto os midianitas possivelmente praticavam uma fé misturada com outros deuses e rituais. Essas diferenças exigiriam que Moisés e Zípora buscassem harmonia dentro de casa, especialmente porque Moisés era guiado por Deus para liderar segundo regras divinas rígidas. No livro de Números, é relatado que, enquanto os israelitas estavam acampados em Sitim, alguns homens se envolveram em comportamentos imorais com mulheres moabitas, que os levaram a participar de cerimônias em honra a outros deuses. Eles participaram das refeições e se prostraram diante dessas divindades estrangeiras. Assim, o povo de Israel se uniu ao culto do Deus de Peor, o que provocou a ira do Senhor. Embora esse trecho fale especificamente sobre os moabitas, ele revela um problema mais amplo. Homens israelitas eram facilmente influenciados por mulheres de outros povos, o que os levava à idolatria. Embora não haja qualquer indício de que Zípora tenha tentado afastar Moisés de Deus, qualquer união entre um israelita e uma mulher estrangeira poderia causar tensões por conta das diferenças de fé e costumes. Isso torna o papel de Zípora ainda mais notável. Apesar das diferenças culturais, ela permaneceu uma parte importante da vida de Moisés, sem atrapalhar sua missão nem seu relacionamento com Deus. Um dos momentos mais enigmáticos e discutidos envolvendo Zípora está em Êxodo capítulo 4, quando ela intervém numa situação dramática e perigosa que quase custou a vida de Moisés. O relato é curto, mas intenso, e seu significado tem sido debatido por gerações, devido ao mistério e à importância espiritual. Segundo o Êxodo, enquanto estavam em viagem, Deus confrontou Moisés e estava prestes a tirar sua vida. Diante disso, Zípora rapidamente pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. Em seguida disse: "Você é para mim um esposo de sangue." Depois disso, Deus deixou Moisés em paz. Seu comentário fazia referência ao ato da circuncisão. Essa cena apresenta uma situação difícil de entender. Deus, que havia acabado de escolher Moisés para libertar seu povo do Egito, de repente ameaça tirar sua vida. A Bíblia não explica claramente o motivo, mas muitos acreditam que foi porque Moisés ainda não havia circuncidado seu filho. Esse ritual era uma parte essencial da aliança entre Deus e seu povo, como explicado no livro de Gênesis. Em Gênesis, Deus diz a Abraão que todos os seus descendentes do sexo masculino devem ser circuncidados como sinal da aliança especial.
Era uma marca permanente de pertencimento ao povo escolhido por Deus. O fato de Moisés não ter cumprido esse mandamento poderia ser visto como uma grave negligência, especialmente por ele estar prestes a liderar Israel. Uma falha assim, vinda de alguém com tamanha responsabilidade, seria inaceitável. Nesse momento crítico, Zípora toma a iniciativa. Usando uma lâmina de pedra, um instrumento muitas vezes associado a rituais sagrados na antiguidade, ela realiza o ato por conta própria. Isso mostra que ela compreendia o peso espiritual da aliança e reconhecia a urgência da situação, talvez até mais do que o próprio Moisés. Suas palavras, "Você é para mim um esposo de sangue", despertaram muitas interpretações. A frase é vaga e pode refletir várias emoções, talvez frustração, alívio ou uma profunda consciência do compromisso sagrado que estava sendo reafirmado. Alguns estudiosos veem essa fala como uma reação ao símbolo doloroso, porém poderoso, da aliança em que o sangue marcava a ligação entre seu marido, seu filho e o Deus de Israel. No livro de Josué, Deus ordenou a ele que preparasse lâminas de pedra e realizasse novamente a circuncisão do povo de Israel. Josué obedeceu e utilizou ferramentas afiadas de pedra para cumprir o ritual num lugar chamado Gibeate Aralote. Esse momento reforça o quanto a circuncisão continuava sendo importante na história de Israel. Ela ainda estava ligada à pureza e à fidelidade a Deus. O uso anterior da lâmina de pedra por Zípora a conecta a esse tema contínuo. Sua atitude não foi apenas uma emergência. Ela se encaixa em um padrão bíblico maior, onde a circuncisão representa dedicação e lealdade a Deus. O que torna sua participação ainda mais significativa é o fato de que ela não nasceu entre o povo de Israel. Como midianita, vinha de fora da aliança. E mesmo assim, naquele momento crucial, demonstrou plena consciência do que significava pertencer ao povo de Deus. As ações de Zípora refletem a complexidade de sua relação com Moisés. Vindo de origens culturais e espirituais diferentes, o casamento deles naturalmente envolvia certas tensões. Ainda assim, a escolha de Zípora em agir mostra que ela compreendia a importância da aliança, talvez até com mais clareza do que o próprio Moisés naquele momento. Há um versículo poderoso em Deuteronômio que diz: "Removam a dureza do coração e deixem de resistir." Embora simbólica, essa mensagem volta à ideia de que a circuncisão, tanto física quanto espiritual, representa compromisso verdadeiro. O que Zípora fez não foi apenas um ritual externo, refletiu algo mais profundo dentro dela, uma disposição de seguir a Deus completamente. Ela não conhecia só o ritual, ela entendia o seu significado. Aquele momento em que ela circuncidou o filho não foi apenas para evitar um perigo, foi um ponto de virada. Protegeu Moisés, mas também ressaltou a seriedade da aliança entre Deus e seu povo. A atitude de Zípora mostra que ela não era apenas uma espectadora na história de Moisés. Era uma mulher forte e sábia, vivendo entre diferenças culturais e um chamado divino. Apesar do episódio ser curto, ele deixa uma forte impressão. Toca em temas como lealdade, fé e o papel das mulheres no plano maior de Deus. O papel de Zípora foi essencial, mesmo sendo descrito brevemente. Mais tarde lemos que Zípora volta para Midian com seus filhos. Quando Moisés se preparava para enfrentar o faraó e liderar os israelitas para fora do Egito, há uma observação curta, mas importante, em Êxodo capítulo 18. Seu pai, Jetro, leva ela e os filhos de volta a Moisés. O texto diz que depois de Moisés ter enviado sua esposa embora, Jetro a recebeu, junto com os filhos. Um deles se chamava Gerson, nome dado porque Moisés disse: "Fui estrangeiro em terra alheia." O outro se chamava Eliezer, porque Moisés declarou: "O Deus de meu pai me ajudou e me livrou da espada do faraó."
Essa passagem sugere que em algum momento antes do início do Êxodo, Moisés decidiu enviar Zípora e os filhos de volta para a casa da família dela. Embora não saibamos exatamente o motivo, há algumas possibilidades, começando pela ideia de que ele queria protegê-los. Uma razão provável para Moisés ter enviado Zípora e os filhos de volta a Midian foi para garantir a segurança deles. A missão que Deus lhe confiou, enfrentar o faraó e exigir a liberdade dos israelitas, era extremamente perigosa. O faraó era o homem mais poderoso daquele tempo e desafiá-lo envolvia sérios riscos. Querendo proteger sua família, Moisés pode ter achado melhor deixá-los em um lugar seguro. Em Êxodo, Deus disse a Moisés, ainda em Midian, que era hora de voltar ao Egito, pois os homens que queriam matá-lo já haviam morrido. Mesmo assim, o retorno trazia desafios. Enfrentar o faraó, lidar com a resistência e com as pragas que viriam, tornavam a situação instável. Ao mandar sua família para Midian, Moisés poderia se concentrar totalmente no que Deus o havia chamado para fazer, sem a preocupação constante com a segurança deles. Outra razão possível era a dificuldade de adaptação cultural. Zípora vinha de Midian, não de Israel. Ao se casar com Moisés, ela entrou em um mundo com costumes, crenças e tradições muito diferentes. Viver entre os israelitas provavelmente não era fácil para ela. No livro de Números, há um momento em que os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, falam contra ele por causa de sua esposa etíope. Embora não se tenha certeza se essa mulher era Zípora ou outra esposa que Moisés possa ter tido, o episódio mostra que casamentos com estrangeiras causavam tensões. Isso indica que mulheres como Zípora poderiam sofrer julgamentos ou preconceitos por não terem nascido dentro da comunidade. Ser esposa do líder de Israel aumentava a pressão e talvez a fizesse sentir-se deslocada. Voltar para a casa do pai pode ter trazido conforto, um sentimento de familiaridade e aceitação que talvez ela não tivesse entre os israelitas. Essa decisão também mostra como a missão de Moisés afetou sua vida familiar. Liderar uma nação inteira para fora da escravidão, cumprir as ordens de Deus e lidar com as expectativas do povo eram responsabilidades imensas. Isso deixava pouco espaço para estar presente como marido e pai. O chamado de Deus vinha em primeiro lugar, mesmo que isso significasse se afastar da família por um tempo. Em Êxodo, é mencionado que Moisés inicialmente levou Zípora e os filhos com ele na jornada de volta ao Egito. Ele os colocou sobre um jumento e partiu, levando o cajado que Deus lhe havia dado. Isso mostra que naquele momento ele queria a família por perto, mas os acontecimentos posteriores provavelmente exigiram uma mudança de plano. O confronto com o faraó, o sofrimento causado pelas pragas e a aproximação da saída do povo do Egito tornaram perigoso ou inviável que eles permanecessem ao lado dele. Enviá-los para Midian foi, provavelmente, uma decisão dolorosa, mas necessária. Quarto ponto: reencontro e reconexão. Mais adiante, em Êxodo capítulo 18, vemos que Jetro leva Zípora e os filhos de volta a Moisés, depois que os israelitas já haviam escapado do Egito. Esse reencontro é importante, não só para Moisés como homem, mas também dentro da história maior do plano de Deus para seu povo. O texto descreve como Jetro, junto com a esposa de Moisés e seus 2 filhos, chegou ao deserto, perto do monte sagrado onde Moisés havia acampado. Jetro enviou uma mensagem antes dizendo: "Eu, seu sogro, venho até você com sua esposa e seus 2 filhos." Moisés saiu para encontrá-lo, inclinou-se com respeito e o cumprimentou com um beijo. Em seguida, entraram juntos na tenda. Esse momento é cheio de carinho e honra, mostra o quanto Moisés valorizava Jetro e sua própria família.
O retorno de Zípora marca a reunião de uma família que havia sido separada durante um dos períodos mais intensos da vida de Moisés. É um lembrete da importância dos laços familiares dentro da história das promessas de Deus a Israel. Depois disso, vemos outro momento envolvendo a família de Moisés. Desta vez, um conflito com seus irmãos, Miriam e Arão. Esse episódio revela algumas tensões sociais e culturais dentro da casa de Moisés. Está registrado no livro de Números. No capítulo 12, lemos que Miriam e Arão criticaram Moisés por causa de sua esposa etíope, com quem ele havia se casado. Esse é o único lugar onde esse desentendimento é mencionado diretamente, mas ele tem grande peso. O termo etíope geralmente se refere a alguém da terra de Cuxi, uma região que hoje corresponde à Etiópia ou ao Sudão, indicando uma origem africana. Os estudiosos debatem se a mulher mencionada nesse trecho é Zípora ou outra esposa que Moisés possa ter tido. Se a mulher cuxita for, de fato, Zípora, o versículo mostra que sua origem estrangeira e talvez até sua aparência pode ter causado tensões, mesmo entre os parentes mais próximos de Moisés. Zípora, já sendo midianita, seria vista como uma estrangeira. Ser descrita como cuxita pode ter acentuado ainda mais essa percepção de diferença aos olhos de Miriam e Arão. Esse momento revela questões culturais e étnicas que provavelmente influenciaram a forma como ela foi recebida na comunidade israelita. Em Deuteronômio, mais tarde, os israelitas foram advertidos a não se casarem com pessoas de outras nações, por medo de que fossem levados a adorar outros deuses. Embora esse mandamento tenha vindo depois do tempo de Zípora, ele reflete um temor comum de comprometer a fé por meio de casamentos com pessoas de fora. A reclamação de Miriam e Arão pode ter sido motivada por essas preocupações, ou talvez tenha vindo de sentimentos mais profundos de rivalidade. Ambos eram líderes respeitados. Miriam era reconhecida como profetisa e Arão atuava como sumo sacerdote. O desafio deles a Moisés pode ter surgido da inveja por sua conexão única com Deus e pela autoridade que exercia entre o povo. Em Números 12:2, Miriam e Arão perguntaram: será que o Senhor só tem falado por meio de Moisés? Não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu. Isso mostra que a frustração deles não se limitava ao casamento de Moisés com uma estrangeira, ia além. Eles se sentiam ignorados e questionavam por que Moisés parecia ter um relacionamento tão especial com Deus. Criticar a esposa de Moisés pode ter sido uma forma de questionar sua liderança. A condição de estrangeira de Zípora virou uma justificativa para tentar desestabilizar sua posição. Mas Deus agiu de forma rápida e firme. Chamou os três, Moisés, Arão e Miriam, para a tenda do encontro, onde defendeu Moisés e confrontou os irmãos por suas palavras. Em Números 12, 6-8, Deus disse: escutem bem, quando escolho um profeta, eu me revelo por meio de visões ou sonhos. Mas com Moisés não é assim. Ele é fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face claramente, sem enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Então por que não tiveram temor de falar contra o meu servo? Essa declaração poderosa mostra como a relação de Moisés com Deus era única. Nenhum outro profeta teve uma conexão tão direta com o divino. A ira de Deus se acendeu, mas foi Miriam quem recebeu a punição. Em Números 12, 10, depois que a nuvem se afastou da tenda, a pele de Miriam ficou branca com uma doença grave. Arão olhou para ela e viu que ela havia sido atingida por uma condição que a tornava impura. A doença de Miriam não foi apenas física, ela carregava um significado simbólico. Ser declarada impura e afastada da comunidade refletia o que ela havia tentado fazer com a esposa de Moisés.
E num amargo contraste, sua pele se tornar pálida pode ter sido uma resposta direta à rejeição de alguém com aparência diferente. O horror de Arão e a compaixão de Moisés marcaram uma mudança. Moisés clamou a Deus: "Por favor, ó Deus, cura-a." Em Números 12, 13 a 15, o Senhor respondeu: "Se o pai dela a tivesse envergonhado, ela não ficaria isolada por 7 dias? Que fique fora do acampamento esse tempo e depois volte. Isso revela justiça e misericórdia." O afastamento de Miriam serviu como disciplina, mas não foi definitivo. A oração de Moisés e o arrependimento de Arão abriram caminho para que ela fosse reintegrada. Miriam ficou fora do acampamento por 7 dias, e durante esse tempo os israelitas não seguiram viagem até que ela voltasse. Esse período de isolamento foi um tempo de purificação e reflexão. Também mostrou o quanto Deus leva a sério a inveja, o preconceito e a rebeldia contra aqueles que ele escolheu. Depois dos 7 dias, Miriam foi acolhida novamente, mas a lembrança do que aconteceu ficou como um alerta duradouro. Esse episódio nos lembra o quanto o preconceito cultural ou racial pode prejudicar os relacionamentos dentro de uma comunidade de fé. A situação com Miriam e Arão lança nova luz sobre a posição delicada de Zípora, esposa de Moisés. Seja ela ou não a mulher cuxita mencionada, o fato é que barreiras culturais e raciais provavelmente influenciaram a forma como ela era vista. Também revela algumas das lutas pessoais que Moisés enfrentou, não apenas como líder de um povo, mas dentro de sua própria família. Liderar não era apenas guiar o povo, mas também lidar com tensões internas, ciúmes, diferenças culturais e identidade. Esse evento nos ensina sobre humildade, unidade e o julgamento justo de Deus dentro da comunidade de fé. No fim, a história de Zípora, embora contada com poucas palavras, é cheia de significado. Como primeira esposa de Moisés, ela teve um papel importante em sua jornada. Desde o primeiro encontro em Midian até o momento dramático em que salvou sua vida, suas ações mostram a complexidade dos relacionamentos entre culturas diferentes e a coragem necessária para enfrentá-los. Embora a Bíblia não diga muito sobre ela, o que revela já é suficiente para mostrar uma mulher forte e sábia que esteve ao lado de uma das figuras mais importantes das Escrituras. Obrigado por ter estado conosco enquanto exploramos a vida de Zípora. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que também gostariam desse conteúdo. E continue acompanhando para mais reflexões baseadas na Bíblia. Que Deus te abençoe.